Olá, estudantes! Voltamos para dar continuidade à nossa primeira videoaula, gravando aqui a sua segunda parte. Lembrando que essa videoaula faz parte da disciplina Políticas Públicas, Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde, ministrada dentro do curso de Educação Física da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, aos polos de Educação à Distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. Dando continuidade, nós voltamos aqui ao texto de referência para estudar políticas públicas, aspectos conceituais, metodológicos e abordagens teóricas. Recuperando a primeira parte, lá nós tratamos sobre os aspectos conceituais da política pública. Passamos um pouco pela origem da política pública, conceitos, diferentes autores, passamos pela proposta de conceituação do autor responsável pelo nosso texto de referência, falamos um pouco do que constitui uma política pública. O objetivo dessa segunda parte é colocar ênfase agora nos aspectos metodológicos e nas abordagens teóricas. Nesse sentido, eu peço licença a vocês para ler uma frase, está lá no texto, dita pelo autor, que é a seguinte: a fertilidade da abordagem metodológica está condicionada pelo enfoque teórico que lhe dá suporte. Na verdade, eu parto da concepção que, na verdade, existe uma unidade entre abordagem teórica e metodológica. Mas eu trago essa frase do autor para destacar que essas duas coisas se relacionam. A questão dos aspectos metodológicos com a abordagem teórica. Na verdade, eu iria além. A abordagem teórico-metodológica, a qual você está vinculado, com a qual você pretende trabalhar, ela também, de certa forma, é o óculos pelo qual você lê as políticas públicas. É o óculos que você coloca para conceituar o que vem a ser o Estado, qual é o papel do Estado. Então, ela norteia a sua compreensão do que vem a ser o papel do Estado na sociedade contemporânea e, portanto, também o papel das políticas públicas. Dentro dos métodos e técnicas de pesquisa em política pública, eu vou destacar dois que são apresentados lá no texto. Entretanto, nesse primeiro modelo que está aí, que é o ciclo das políticas públicas, eu não vou me deter a uma explicação de cada uma das fases dele, porque nós já fizemos isso no nosso encontro virtual. Então eu trago ele aqui apenas para lembrá-los que é uma possibilidade e para duas observações. Primeira, de que ele segundo o autor, esse é um modelo mais utilizado enquanto método de implementação e estudo das políticas públicas. E na concepção do autor, isso se deve pelo fato dele ser um modelo bastante flexível no sentido de incorporar diferentes concepções teóricas, diferentes abordagens teóricas. Ao mesmo tempo, o autor traz uma crítica com a qual eu concordo, que esse é um modelo que leva muitas vezes as pessoas a uma compreensão linear do desenvolvimento da política pública, a uma compreensão etapista, como a política pública fosse cumprindo cada uma dessas etapas. E a verdade é que quando a gente visualiza a implementação de uma política pública, quando a gente vê a política pública entrando em funcionamento, na prática concreta, nem sempre ela vai percorrer um caminho linear. Muito pelo contrário, na maioria das vezes é um caminho tortuoso, contraditório, com idas e vindas, e nem sempre nós teremos todas essas etapas cumpridas, até porque, como a gente já falou na primeira parte, muitas vezes o gestor ele é obrigado a agir. Ele tem que dar uma resposta urgente a um determinado problema e não tem tempo para percorrer todas essas etapas presentes aqui no ciclo das políticas públicas. Por isso que ele também aparece como um modelo, como um tipo ideal. Então é só por isso que eu trago esse método na apresentação da segunda parte. Uma outra proposta metodológica que ele vai trazer é a ideia de a gente tentar identificar agentes de políticas públicas e os recursos de poder. Né? Então ele vai trazer um leque aí de agentes, fala sobre as autoridades públicas que compõem aí os diferentes poderes públicos, né? Normalmente são autoridades investidas de muito poder e por conseguinte também uma forte capacidade de orientação, direcionamento da política pública e de decisão. Ele vai ressaltar os partidos políticos, faz a ressalva que, embora esses partidos políticos há uma desconfiança grande por parte da sociedade, eles ainda são agentes importantíssimos no processo político e, portanto, também no processo de decisório e de constituição de uma agenda e de formulação das políticas públicas.
Vai falar sobre as assessorias, né, os cargos de comissionários, cargos de confiança, que são pessoas que vão ser colocadas na estrutura estatal e que vão ser responsáveis, digamos, por levar uma orientação estratégica para que aquilo que é concebido pelas autoridades públicas. São pessoas de confiança dessas autoridades públicas, são colocadas em cargos, em setores estratégicos para fazer caminhar essa orientação política dada pelas autoridades públicas. Você tem a burocracia estatal, que são os servidores de carreira que estão presentes na estrutura da administração pública, muitas vezes subestimados na sua capacidade de decisão, mas que têm forte influência no desenvolvimento das políticas públicas pelo conhecimento acumulado, por conhecer como o trâmite, a engenharia, o andamento da máquina pública. Você tem um outro ator importantíssimo, que é a mídia, né? A mídia, pela capacidade de formação de opinião que ela tem, ela constrói agendas, ela pauta determinados problemas, ela torna problemas prioritários, ela instiga e obriga gestores governamentais a darem respostas, né, a agirem. Então a mídia é um agente bastante importante a ser considerado. Tá? Organizações privadas, que vão agir de diferentes formas, e uma delas bastante contestada é a capacidade que elas têm de influenciar hoje no processo eleitoral via financiamento, né, de campanhas. As organizações da sociedade civil, né, especialmente aí o terceiro setor, e os think tanks, né, que são agências de conhecimento, consultorias que estudam e tentam, a partir de janelas de oportunidade, implementar suas ideias, suas concepções, seus modelos de construção e implementação de política pública junto aos agentes governamentais, às autoridades públicas. Em relação à lista de recursos, né, necessários à composição de uma política pública, ele vai trazer uma série de fatores aí. Desde o apoio político, então assim, o apoio político que se expressa na eleição, ele também tem que se fazer presente na negociação entre os diferentes poderes. Né? Muitos vão atrelar essa ideia de apoio político a um conceito da governabilidade. Então não basta você ser eleito por uma maioria de votos se você não tem a governabilidade para tocar a sua agenda e a sua pauta política. A ideia da confiança, né? E aí a confiança, especialmente por parte da sociedade civil, dos setores organizados, pela população em geral. Então você precisa ter essa confiança, esse apoio popular. A questão do direito, que aí é uma questão jurídica, né? Você está amparado juridicamente para poder agir. Pessoal, então você precisa ter pessoal em quantidade e qualidade, pessoal capacitado para fazer a gestão dessa política pública, desde a sua parte de elaboração até a parte final, que é a chegada do serviço à população em geral. Informação e conhecimento, né? Hoje está muito em voga dizer, eu não concordo muito com isso, mas está muito em voga dizer que a gente vive numa sociedade do conhecimento. Eu diria que vivemos mais numa sociedade da informação do que do conhecimento, mas a informação é fundamental para orientar a sua ação. A gente discutiu isso, inclusive, no nosso encontro virtual, né? Que uma das melhores formas de você ser munido de informações seria a possibilidade de você fazer uma pesquisa diagnóstica, mas isso nem sempre ocorre antes da implementação de uma política pública. Uma outra possibilidade de você estar bem informado seria você se filiar aí a essas agências de conhecimento, né? Então, institutos que estão acostumados a fazer estudos, institutos de pesquisa governamentais, as universidades públicas. Então, são também atores que poderiam munir aí um gestor de informação e conhecimento para que ele tivesse uma ação mais qualificada. Dinheiro, financiamento é fundamental para a implementação de política pública, né? Sobretudo quando você tem uma política pública de bastante abrangência. Infraestrutura tem a ver também com essa capacidade de abrangência da sua política pública. Quanto maior a sua infraestrutura, quanto mais descentralizada ela maior a sua capacidade de fazer chegar essa política pública ao conjunto da população. A organização, né, dessa política pública, então você precisa ter uma organização, uma gestão que pode ser centralizada, mais hierarquizada, pode ser mais descentralizada, municipalizada. O tempo, aqui é o tempo de agir, né? Normalmente as autoridades públicas, agentes políticos, eles agem muito a partir dos parâmetros
digamos aí, eleitorais, então ele tem um tempo de gestão eleitoral e ele pensa muito na sua reeleição, então ele tem esse tempo de agir muito atrelado a essa perspectiva do tempo de gestão que ele tem à frente daquele mandato eleitoral. E como eu falei, muitas vezes esse tempo ele se torna exíguo diante de uma circunstância atípica. E aí ele o agente ele é obrigado a agir de forma mais rápida. E aí você tem o recurso da força, recurso que não é normalmente adotado em democracias, sobretudo democracias fortes, democracias mais maduras. Normalmente é um recurso utilizado em governos autocráticos, ditatoriais, mas por vezes também nas democracias nós vemos a presença da força como um elemento, como um recurso adotado para levar uma determinada ação estatal adiante, que não goza de apoio junto a determinados setores da sociedade. E aí ele vai trazer um leque de várias teorias da política pública. Eu não vou aqui aprofundar cada uma delas, ou passar rapidamente por elas, mas só pela quantidade que a gente tem aqui listadas, demonstra a riqueza de discussão teórica, de acúmulo teórico em torno dessa temática da política pública. Quando você pode ter uma análise da política pública por diferentes concepções teóricas, né? Às vezes concepções teóricas inclusive antagônicas. Então ele começa listando o pluralismo liberal, né? E aí uma contribuição interessante do pluralismo liberal é a ideia que vai ser inclusive trabalhada por outras abordagens teóricas aqui presentes, de que o Estado não é um bloco monolítico, né? Ele é, na verdade, um campo de disputa de interesses, de grupos de interesse. Um autor que não é do pluralismo liberal, Polanyi, vai trabalhar muito essa ideia do Estado não sendo um bloco monolítico, o que ele vai destacar que acaba gerando fissuras no interior do Estado, e nessas fissuras contradições podem aparecer, movimentos contra-hegemônicos podem se fazer presentes. Você tem aí a ideia do corporativismo, né? A disputa de interesses não se dá em um campo aberto, né, de disputa. Então existe o que os autores vão dizer, existe uma baixa competitividade e uma alta presença da barganha, das negociações, que não se dão numa esfera de competição livre e aberta, né? Então há uma esfera corporativista no âmbito do Estado. A ideia da teoria da escolha pública é uma teoria que está muito fortemente vinculada à visão neoliberal, né? A ideia das políticas como uma deliberação coletiva, mas que essa deliberação coletiva é movida pelo alto interesse, pelos interesses individuais. Então os indivíduos eles se movem, eles agem por alto interesses. Isso é o que gera essa deliberação coletiva. Isso é o que anima, o que movimenta essas deliberações coletivas. Se a gente buscar na base do princípio neoliberal, tem muita relação mesmo a ideia da ação individual, né? Do protagonismo do indivíduo frente à coletividade. Teorias sistêmicas, existem várias teorias de sistema. Existe uma teoria que inclusive vai ser trabalhada logo no começo desse texto que a gente está utilizando como referência, que é a do Easton, onde ele vai trazer os inputs, outputs, outcomes, né, os resultados. Então a ideia de que existem algumas interferências externas que vão gerar ações internas e determinados resultados, né? Então a resposta do sistema político, basicamente traduzindo essa ideia do isso, é a ideia de que a resposta do sistema político se dá a uma demanda de um sistema social, a uma necessidade de um sistema social, a pressão de um sistema social, né? Nós temos o marxismo é uma ferramenta teórica riquíssima, e aqui eu destacaria duas contribuições: a ideia de que o Estado ele é permeado e influenciado pela luta de classes, e isso faz com que ele tenha uma determinada orientação. Além disso, o papel da ideologia na constituição das políticas públicas e da própria ação estatal, né? São elementos bastante ricos, inclusive para a gente entender o tempo presente, né, de governos atuais. Você tem aí a teoria das elites, né? A ideia de que há uma minoria, uma elite, um grupo
que a gente denomina de elite, bastante concentrado e que concentra muito poder, capital político e, sobretudo, capital econômico, e que essa elite acaba por decidir, tomar as decisões acerca das políticas públicas de um determinado país, né, de um determinado estado. Tem coerência, mas o problema dessa concepção é que ele apaga um pouco o contraditório, né? A ideia de que o Estado de fato não é um bloco monolítico, então ele vai gerar uma cidadania passiva, né? Não há o que fazer, as pessoas acabam se conformando, então a cidadania não se exerce a partir de uma participação ativa. Você tem a teoria dos jogos, que basicamente tem um caráter, um cunho racionalista e cria uma simbologia da constituição das políticas públicas com uma espécie de jogo. Você tem um neo-institucionalismo uma corrente que vem se fazendo bastante presente em alguns estudos, né? Que tenta entender a influência das instituições no comportamento dos indivíduos e, por conseguinte, qual é a influência dessas organizações e instituições na constituição da ação estatal, da ação governamental e da conformação das políticas públicas. Por fim, você tem uma última teoria, que é o comunitarismo, que vai colocar aí em evidência a ação comunitária, vai questionar essa dicotomia entre público e privado, e no lugar do público e dessa divisão entre público e privado, vai trazer uma proposta de um tripé, constituído pelo Estado, comunidade e mercado. Então, o comunitarismo está muito preocupado com qual é o papel das comunidades, da ação comunitária. Então, muito ligado também aí ao terceiro setor. Então, basicamente, são essas teorias políticas que o autor traz. Com isso, eu encerro a abordagem desse texto. Acho que não preciso nem destacar que eu fui bastante sintético ao tratar esse texto, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, mas isso é feito propositalmente para que vocês possam se sintam instigados aí ao texto original, fazer a sua leitura, fazer a sua crítica sobre o texto. E algo que eu tenho exposto aqui nessas duas partes, e com as quais vocês não concordem, ou tenham ficado alguma dúvida, eu estou à disposição por meio da nossa equipe de tutores dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, desejo a todos vocês que a gente continue tendo um bom curso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula, que a gente possa dar sequência a outras novas videoaulas, todas elas postadas lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço.